Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meu irmão, queria te pedir para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. E o tema da mensagem hoje é fé e tempestade. E hoje, ao se deparar com essa passagem, Marcos 4, a partir do verso 35, e hoje ao deparar com essa mensagem, nós vamos deparar com nós mesmos através da palavra. Porque muitas vezes nós não entendemos, ou às vezes não focamos naquilo que é o alvo desta passagem, desse momento, e esquecemos e não conseguimos nos incluir nela. Não conseguimos olhar como nós nos encaixamos nela, porque os nossos olhos estão fixados naquilo que é secundário, mas não deixa de ser importante da passagem. Porque o Senhor, Ele vai trazer para nós, aqui em Marcos 4, nós temos aqui o Evangelho, que ele é mais dinâmico. O Evangelho de Marcos é mais curto, ele é mais da ação, ele é ativo, ele não demora, Marcos não demora a trazer milagres, ações de Jesus Cristo, porque ele é um evangelho no qual ele está trazendo e falando ao povo romano, aquele povo que amava a guerra, amava a ação, o movimento. Ele já traz então de frente as ações de Cristo. E aqui Marcos, aos capítulos anteriores, Jesus, ele traz aos seus discípulos e aos nossos corações sobre parábolas, sobre o reino de Deus. A gente vai ter aqui para nós a parábola da semente, a parábola do grão da mostarda. E agora, assim como sempre o Senhor faz, ele tira os discípulos do meio da multidão para levá-los a entender e a colocar as verdades que eles foram ensinadas na prática. O Senhor, ele faz isso o tempo todo. Quando nós vamos pegar no Evangelho de João, todos os momentos onde o Senhor está falando, trazendo verdades, apontando aquilo que estava no passado e que apontava para Ele, ao mesmo momento, Ele trazia verdades ao coração daquele povo e depois chamava os discípulos à parte, para poder trazer a eles aquilo prático e como aquilo mudaria a sua vida no agora. Só um parênteses aqui, Gabi, esqueci do vídeo, né, da nova série. Não me deixa esquecer no final, não? Você me balança aí, me lembra? Porque nós vamos anunciar a nova série de mensagens hoje, irmãos, amém? E vai ser maravilhosa. Irmãos, então nós vamos nos encontrar aqui, porque deparamos com nós mesmos na palavra de Deus, porque hoje vamos focar na palavra declarada de Jesus, e qual é a nossa resposta a ela. Porque tudo que você ouve, tudo que você lê da palavra de Deus, traz sobre você a responsabilidade de, como filhos resgatados de Deus e por Deus, a fé naquilo que Deus declara sobre nós e por nós. Então, todas as vezes que você se depara com a palavra de Deus, todas as vezes que uma palavra do Senhor é direcionada a você, não é para encher o seu intelecto, não é só para deixar você tranquilo para diante de uma adversidade, mas é para mover o seu entendimento e agora nos cobra uma resposta baseada na fé e agir por ela através da palavra declarada ao nosso respeito. Quem tem uma palavra do Senhor declarada ao seu respeito e dá um glória a Deus aí? E você acha que você não tem? Pode ser que você não tenha, porque você não está abrindo a sua Bíblia, meu irmão. Mas misericórdia, na verdade. Mas todas as vezes que nós colocamos diante da palavra, há uma palavra liberada aos nossos corações. Mas isso traz sobre nós uma responsabilidade de agir conforme aquilo que nos foi dito.
E uma pergunta que fica para mim e para você: o que estamos fazendo com aquilo que Deus declarou ao nosso respeito? Onde temos colocado a nossa fé e a nossa esperança? O que temos feito com as declarações claras de Jesus a nós? O que isso tem mudado? O que isso muda no meu dia a dia? O que isso muda com a minha família? O que isso muda no meu trabalho, na minha escola? O que isso muda na minha vida, no trânsito, nas negociações? O que isso muda? Porque toda mensagem, toda palavra declarada nos convoca a uma resposta. Então nós temos em Marcos 4, a partir do verso 35, eu quero que você acompanhe comigo, e eu te peço, não feche a sua Bíblia, nós vamos acompanhá-la, você vai acompanhar enquanto a pregação continua, amém? E nós encontramos então a palavra do Senhor sobre aqueles irmãos. Verso 35 ao 37 nós encontramos: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. É uma possibilidade? Não. É uma certeza de ação, ok? Amém? Vamos para um outro lugar. Vamos passar para um outro lugar. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Então Jesus vem ensinando em parábolas sobre o reino de Deus, e ao findar, segundo Marcos, então ele chama os discípulos para a prática do reino. Porque tudo, como eu já disse, tudo que Deus nos fala, nos ensina, deve ter em nós lugar prático. Após o entendimento, após o conhecimento penetrar a nossa mente e coração, as nossas ações também devem ser alcançadas. Mas não podemos inverter essa ordem. Porque o que nós mais encontramos na jornada cristã, para nossa tristeza, são homens e mulheres que não entendem a mensagem, que não se debruçam diante da palavra, a sua mente e o seu coração não são feridos com a verdade da palavra, mas para se enquadrar dentro de um grupo, eles moldam e maqueiam as suas ações, achando que está tudo bem, achando que isso é conversão. Sendo que em todo tempo e todo momento, o que o Senhor Jesus tem para nós é uma mudança inicial de pensamento que vai o quê? Moldar as nossas ações e transformar aquilo que eu sou de dentro para fora. Porque quando nós só maquiamos, quando nós fingimos ser algo, irmãos, isso é pesado. É uma roupa muito pesada. Mas o Senhor, o todo tempo, está dizendo: enquanto a verdade entrar e penetrar o teu entendimento, o teu coração, mas ela agora vai e deve alcançar as suas ações. E nós encontramos um outro lado de irmãos que vivem igreja e as ações não mudam. E quando nós vamos aconselhar, quando vamos falar: você está condenando, você está me acusando. Não, meu irmão, as ações têm que mudar. Porque se você se depara com a palavra e o Espírito Santo habita em você, a sua mente, o seu pensamento está sendo transformado. Logo, as suas ações devem mudar. Os seus gostos têm que mudar. Vai ter lugar que não é para você mais. Vai ter filmes que não é para você mais. Tem música que não é para você mais. E não sou eu que vou falar o que é e não é para você. É você na sua comunhão com Cristo, é a convicção que o Espírito Santo traz a você, meu irmão. Mas tem lugares que não nos cabem mais. Por quê? Porque eu quero mostrar algo para alguém? Não, porque o Espírito Santo diz para mim que ali não me cabe mais. As nossas ações precisam mudar
conforme o nosso entendimento é ferido pela palavra de Deus. Irmãos, e é a palavra de Deus, não é um mover e o sentir em meio à comunhão, é a palavra que nos transforma. E aí nós encontramos o quê? Então essa história, ela se passa no Mar da Galileia, que também é conhecido como Mar de Tiberíades na Bíblia, quando você encontrar é o mesmo lugar, ou quando você encontrar em algum lugar história, está falando da história apontando, pode ser chamado também de Lago de Genezaré. E esse Mar da Galileia, na verdade, ele recebe esse nome, mas não é um mar, ele é um grande lago, é um lago de água doce. E o texto vai nos mostrar que já era tarde. Então Jesus fica o dia todo ensinando, despede as multidões, se concentra nos discípulos e convoca eles juntos para passar para outra margem. E aqui nós temos uma palavra clara de Jesus: vamos passar para o outro lado. Aqui ele não está dizendo de uma possibilidade, aqui ele não está dizendo de uma tentativa, ele está dizendo algo claro: findou o nosso tempo nessa margem e agora eu com vocês iremos para o outro lado. Então eles entram no barco e o texto vai dizer para nós que uma grande tempestade de vento, amém? De vento alcança de forma repentina o barco. Então a gente precisa pegar os detalhes e quando a gente olha de forma geográfica, a gente entende melhor o que está acontecendo ali. Não é uma chuva que está acontecendo, amém, irmãos? É uma tempestade de vento. E ali acontece o quê? Quando a gente olha para a parte geográfica, você precisa entender isso, o lago ele fica muito abaixo do nível do mar. Então, e em volta do lago, desse mar, do Mar da Galileia, ele tem um corredor gerado por muitas montanhas e montes que estão em sua volta. Então esse lago ele é encurralado. É como se em cima dele tivesse um túnel, um corredor. E na ponta norte dele nós temos o monte mais alto de Israel, que é o Monte Hermon. E Israel, irmãos, eu vou lá um dia ainda. A Eli já foi, eu também vou, em nome de Jesus, Eli. Você foi, Elis, pela fé. Você vai também, seus pés pisarão lá, Elis. Nós vamos lá um dia na caravana, Elis. E nós vamos rir, tá? Nós vamos rir igual música Sabor de Mel. Brincadeira, vou fazer isso não. Então quando você pesquisa, eu gosto de ver muita coisa de Israel. Israel é uma coisa louca, irmão. O que você lembra de Israel quando eu falo Israel? O quê? Deserto, amém? Mas lá em Israel, irmão, na mesma hora que você está no deserto, você pode ir para a praia e pegar e esquiar. Olha que loucura, num país desse tamanho. E aí no Monte Hermon acontece muito isso, essa parte de neve, é no Monte Hermon, o monte mais alto de Israel, mas lá constantemente o seu topo está com neve. Então nessa parte é muito alta e ele está no norte do lago. E o que acontece então no Mar da Galileia? Muitas das vezes desce do Monte Hermon um vento muito frio, e quando ele chega no lago, ele já encontra uma temperatura muito baixa, muito alta, muito quente, e ela já não tem lugar para escapar, porque os montes fazem ela como um corredor. E esse vento então bate no mar, e aí de uma hora para outra se transforma em uma grande tempestade. Nós, em nome de Jesus, não podemos passar por isso lá, pegar uma tempestade dessa lá, porque ela é corriqueira. Isso, entendendo que é algo que é normal acontecer na região, os nossos olhos ficam mais atentos a isso, porque essa tempestade desse momento pode ser que foi algo ainda fora do comum, porque nós temos no barco pescadores experientes que estão acostumados com essa situação, mas que começam a entrar o quê? Em pânico na situação. Então o que nós temos aqui é uma possibilidade de algo fora do comum ainda acontecer ainda mais forte, porque o Senhor queria provar
o coração dos discípulos. E aqui começam algumas aplicações verdadeiras para nós, diante da palavra de Deus para o meu e seu coração. Irmãos, entenda, todas as vezes que você se deparar com a palavra de Deus, tribulações, ventos, adversidades se levantarão contra você. Isso é uma verdade. Ter Jesus em nosso barco, ter Jesus como fundamento da nossa vida, não nos isenta de nos deparar com adversidades na jornada. E algo que nós como cristãos precisamos entender, que ter paz e certeza de que estamos caminhando na palavra de Deus, nem sempre nos levará a um caminho de tranquilidade. Porque às vezes nós queremos unir as coisas que Deus não está unindo. Porque quando o Senhor traz uma palavra para nós, nos manda caminhar, nos manda ir para algum lugar, nos manda abandonar alguma coisa ou fazer algo, nós começamos a pensar que somente é de Deus se toda a circunstância tiver com tranquilidade. Ah, mas o Senhor me falou que era para fazer isso, mas o caminho está meio difícil, deve ser o diabo que está apertando, que está me mandando para esse lugar, então não é dele. Ah, não, mas o Senhor falou, a palavra falou, outro irmão falou, mas está uma confusão em volta, logo não tem paz e tranquilidade, então não é de Deus. Entenda, irmão, nem sempre diante da palavra declarada de Deus haverá tranquilidade para você dar o primeiro passo. Às vezes vai ser no caos, às vezes vai ser no meio das incertezas, às vezes vai ser no meio dos medos, porque o Senhor, irmãos, graças a Deus, Ele não nos mostra o caminho completo. Amém, irmão? Quem já recebeu uma bênção aqui, mas que no caminho foi muito difícil aí? Levanta a mão, por favor aí. Mas se Deus tivesse falado assim, ó, você vai chegar lá, mas você vai sofrer isso aqui tudo no caminho. Você fala, ah, Deus, obrigado. Vou passar para a Giovana. Giovana está aí, tirou carteira agora, pilotando, dirigindo. Passa para ela. Mas o Senhor faz o quê? Sai da sua parentela e vai. Irmão, você acha que o caminho para Abraão foi tranquilo diante de um deserto e uma incerteza? Porque não falou assim, olha, você vai lá para Fabriciano, o melhor lugar do planeta. Ele falou assim, você vai andar e eu vou te mostrar o lugar. Irmão, pensa nisso, irmãos. É porque a gente não nos coloca na cena. É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, ó, Deus mandou você andar. E Ele vai te encontrar no meio do caminho e dizer para onde Ele vai te levar. Quem vai achar que tem paz nessa mensagem? Mas Abraão foi. Então entenda, diante da palavra declarada de Deus, nem sempre haverá tranquilidade ao seu redor. E eu ouso dizer que na maioria das vezes é diante de incertezas, de medo, porque muitas das vezes é abandono de coisas que amamos, muitas vezes é abandono de coisa que Deus nos deu. Dino uma vez pregou e trouxe sobre isso. Noé ficou ali mais de 100 anos construindo a arca. Quem mandou construir a arca, irmãos? Quem, irmãos? Salvou eles? Salvou, Noé e a família. Chegou, irmão, a água abaixou, o que Deus falou? Agora sai. Mas como que eu vou abrir mão da arca? É Deus que me deu. Mas foi uma resposta de Deus para mim. Foi uma resposta de Deus para minha família. Como que Deus está mandando eu sair? Irmãos, sai. Abandona. Até aquilo que Deus te deu antes, mas Ele tem uma nova estação para você. Ele tem uma nova direção para você. Ele tem uma nova verdade para você agora. O que nós precisamos é ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o interessante que pode nos assustar aqui, porque a tempestade na vida de Jonas, amém? Quem lembra de Jonas aí? É até esperado, irmãos.
alguém caminhando para longe da vontade declarada de Deus, então Deus envia a tempestade para trazer de volta aquele que se colocava contra a sua palavra. Então nós crentes, que a gente fala, a tempestade na vida de Jonas é ok, mas os discípulos, provar dessa forma, mas eu, um cristão verdadeiro, enfrentar a tempestade, e principalmente com Jesus no meu barco, com Jesus na minha vida, e sendo Ele quem me guia, quem está me direcionando. Porque eu espero até dificuldades na vida do não crente, eu espero, né? E às vezes a gente, como um cristão que ama, ora para a dificuldade da vida do ateu, que nós tem raiva, né? Misericórdia, irmão. A gente fica feliz. O Senhor está te vendo. A gente fica, não, a tempestade, a adversidade na vida do outro, na vida daquele que blasfema, nele pode chegar. Eu já falei aqui umas vezes, uma coisa que me revolta, irmão, é quando acontece alguma tragédia, e aí descobre que alguém que estava naquela tragédia falou mal contra Deus antes. Os crentes ficam felizes demais, irmão. Bom, pensa num povo feliz, é o crente nessa hora. Foi falar de Deus, tá vendo? Pode matar mesmo. Que isso, irmão? Porque a gente se alegra com o juízo na vida do outro. E aí, a gente fica, não, eu espero e me alegro até na dificuldade na vida de outro crente, no que está sentado ao meu lado aqui agora. Mas na minha vida não. Mas nessa vida, nós temos que entender que estamos sujeitos às tempestades de Deus para provar a nossa fé. E como diz uma canção de um cantor que eu gosto muito, João Manô, ele diz: e os temporais que tombam tantos planos meus são seus. Não vem de outras mãos, a não ser da mão do Deus e do meu Pai. Por isso, meu irmão que está aqui nessa noite, não se assuste quando o mar revolto da vida se levantar contra você, ou principalmente quando você se colocar de forma obediente a viver e cumprir a vontade de Deus para você. Quem nunca passou por essa crise de quando se posiciona em obediência, quando vive o melhor momento da espiritualidade, é o momento que mais as coisas dificultam, e aí você fica numa crise. Eu era um crente sem vergonha ontem, e estava tudo dando certo. Essa semana eu comecei a me dedicar, Magno, na oração, à palavra, eu comecei a ficar firme, eu comecei a abandonar aqueles pecados que me sediavam, e aí as coisas pioraram, e traz sobre nós o quê? Aquela crise não dá para entender, mas porque nós nunca nos colocamos nas histórias que nos deparamos na palavra. Os discípulos não estavam simplesmente obedecendo à voz de Cristo, mas estavam com Cristo no barco, e mesmo assim, a tempestade o alcançou, aquilo que era natural o alcançou. Por isso, não espere viver uma vida total em Deus e seguindo a sua palavra, sem se deparar com dificuldades. A declaração de Jesus não foi que a travessia do mar seria fácil, mas a declaração dele foi: nós vamos atravessar. E o que você tem ouvido de Deus e tem abandonado, porque as dificuldades chegou até você no caminho que você estava. Às vezes você está aqui nessa noite e o Senhor te pediu para dar um passo, e aí você colocou o seu pé naquele lugar, mas as adversidades chegou e você retrocedeu. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: continue ouvindo a minha palavra, você vai chegar aonde eu declarei. Eu estarei com você, mesmo que a tempestade te alcance. Mas entenda, não vai só te alcançar, vai nos alcançar.
Jesus está com você, meu irmão. E se você está aqui nessa noite, está retrocedendo em obediência por causa das adversidades, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: continue na obediência. Não há lugar para o cristão fora dela. Amém? Tem uma outra canção do João Manô que ele diz: sofrer com Cristo é sofrer contente. Independente de onde estamos, independente da situação em volta, se estamos com Cristo, ali é o melhor lugar para estarmos. E há uma palavra declarada a seu respeito, amém? E que o Senhor traga de volta à sua memória nessa noite aquilo que Ele já falou com você. E por causa das tribulações você perdeu e abandonou na jornada. Ele vai retornar e vai declarar a mesma palavra para você e te dar essa oportunidade de, em obediência e temor a Ele, voltar a caminhar naquilo que Ele tem para você, amém? Verso 38, a palavra do Senhor diz assim para nós: e Jesus estava na popa, parte de trás, dormindo sobre o que, irmão? O travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Irmãos, eu sei que todo mundo é maravilhoso, ama isso aqui, porque essa cena ela é icônica. O caos está lá fora e Jesus está dormindo. Só que, e aí, irmãos, isso aqui é muito paralelo com Jonas. Enquanto Jonas encontrou descanso na vida de pecado, Jesus nos mostra que na vida com Ele não é para que nós não vamos ter descanso, porque o que muda é aonde nós fundamentamos o nosso descansar. Enquanto Jonas descansava no pecado e desobediência, o Senhor diz: não há descanso para você vivendo comigo. Mesmo que lá fora as coisas parecem estar fora de controle. Irmão, quem já foi acordado no momento indesejado aí? Quem já foi? Irmão, do meu cochilo lá em casa, irmão, eu já entreguei para Deus. Irmão, para mim cochilo não for menos de 1h30, minha cabeça até dói. Cochilo a partir de 1h30. Aí, irmão, eu vou dormir, a Joara você está dormindo? Não estou mais, irmão. Para responder, eu não estou mais. É uma coisa que não bate, não é, Nath? Não casa mais. Você está dormindo? Se eu responder, é porque eu não estou dormindo mais. Se eu não responder, ou eu estou dormindo ou eu morri. Mas graças a Deus eu ainda não morri. E aí, irmão, tem coisa pior que isso, irmão. Você ser acordado na hora que você está, na hora do sonho que você vai ganhar alguma coisa. Não é? No sonho você quer sonhando, você está na viagem dos seus sonhos. Você vai ganhar um negócio. Vai ganhar um trem ali. Um número do bingo. Bingo crente da igreja. Para ganhar, né? Frango assado, né? Uma camisa da DIP. Ganhar um. Hoje o Gilberto aí vai pagar caldo de pinto para 2 pessoas, amém? Quem quer ganhar caldo de pinto, levanta a mão e faz um favor, em nome de Jesus. O Denner e a Luciene levantou lá, o Gilberto. Está abençoado em nome de Jesus, Lu. Gilberto é uma benção, amém, Gilberto? Nosso advogado é o meu Senhor. Fiel aos honorários, né, Gilberto? Não me processa, Deus é bom. Irmão, vamos lá. Então, irmão, quem assiste The Chosen aqui? Quem assiste? É uma benção, né, irmão? 4ª temporada tá demais, né? Só falta assistir o último episódio. E nessa última temporada tá mostrando Jesus bolado, irmão. Dando aqueles... Aí nós estamos assim, ó. É isso aí, irmão. Imagine Jesus descansando. E entenda que o dormir de Jesus não era indiferença quanto ao sofrimento dos discípulos, mas era uma escola de descanso na palavra de Deus. Eles não conseguiram perceber isso. Porque nós olhamos para a palavra e pensamos que Jesus estava sendo indiferente à situação. Mas não, Jesus estava ensinando eles a descansar diante de qualquer tribulação, quando estamos seguindo a palavra fiel do nosso Senhor. E a cena nos apavora porque
Enquanto o texto nos diz que o barco estava se enchendo de água, então o texto vai mostrar para nós que estava uma possibilidade iminente de que, irmãos? Do barco afundar. Jesus estava dormindo. E aqui, irmãos, nós temos que nos segurar para criticar os discípulos, mas se coloque na cena. Coloque na cena, irmão. Imagine qual seria a sua reação. Imagine, irmão, você está no barco com Jesus. O que você já sabe que Ele é o que pode salvar a sua vida. Ele é o Salvador, o enviado de Deus. Chega uma dificuldade para a morte. E aquele que pode te salvar está dormindo. Porque a gente olha para os discípulos e começa a criticá-los. Porque Jesus os critica. Mas não se esqueça que nós enfrentamos hoje coisas menores e já agimos e reagimos como eles. Nós enfrentamos coisa que não se aproxima daquilo que eles estavam passando e reagimos e agimos da mesma forma, mas gostamos de olhar e criticá-los como assim o Senhor critica, mas não, você não é Cristo. Nós aqui somos os discípulos. Nós estaríamos lá, porque nós sempre gostamos de olhar para essas histórias da palavra. E por que nós não aprendemos de forma profunda? Porque nós nunca nos colocamos no lugar que nós estaríamos lá. Gostamos de criticar Judas, e eu olho o Judas no techo e já me dá raiva. Aqui é a cara dele, me dá raiva dele, porque eu sei quem ele é. Você não me engana não, estou te vendo. Você já fica com raiva. Você olha para Pedro, como é que Pedro podia negar Jesus? Porque ele curou a sogra. Nós entendemos Pedro. E aí nós fica revoltado, irmão. A gente fica revoltado. Mas o texto, nós não lemos a palavra. O texto diz que todos os discípulos fugiram. Não ficou ninguém. Mas nós gostamos de crucificar Pedro e achar que não faríamos a mesma coisa, irmão. Quem nunca pensou assim, eu queria tanto viver a época de Jesus? Quem nunca pensou isso? Sabe por que a gente pensa nisso, irmão, assim? Porque a gente tem uma falsa pretensão de que quando estivéssemos lá, nós seríamos o melhor, Elis. Eu faria tudo diferente. Eu seria o discípulo fiel. Eu seria o discípulo que mais aprenderia. Ninguém ia falar de Maria, porque eu estaria aos pés dele. A canção hoje é falar do meu nome, como Darlon estava aos seus pés e dissesse. A gente sempre se coloca, não é? A gente sempre se coloca no lugar dos que acertam. Meu irmão, o nosso lugar é dos que erram lá. Amém? Esse é o seu lugar. Por isso que nós não conseguimos nos encontrar na mensagem, porque a gente tira a gente de lá. Porque se só tem os discípulos aqui errados e Jesus certo, a gente fala, se eu não sou discípulo, eu sou quem na cena, irmão? Eu sou Jesus, velho. Eu sou o que dorme. E os discípulos são de pouca fé. Irmão, por menos nós abandonamos Jesus. Por menos nós deixamos de crer em Jesus. Por pouca coisa paramos de acreditar na providência divina. Por pouca coisa, irmão. Por pouca coisa. Chegamos diante do Senhor com a mesma coisa, com um grito igual dos discípulos, não te importa que pereçamos. Irmãos, é uma correção. O Senhor não está vendo? Para o Senhor é inerte a entender que eu vou morrer. Jesus, para o Senhor, a minha vida não importa. Quantas vezes nós nos colocamos assim diante do Senhor? Não importa a minha dor para o Senhor. O Senhor não está vendo que os problemas se acumulam sobre mim. É justo isso. São as nossas formas de tentar pressionar e acordar Jesus em meio ao descanso. Mas não conseguimos ver que mesmo enquanto Cristo dorme, Ele nos ensina. Que mesmo enquanto Ele descansa, Ele nos ensina.
porque ali ele está confiado na providência do Pai e confiado na sua palavra que não volta vazia. Eu vou chegar no outro lado. Mas aqui é para eu e você procurar fundamentar a nossa fé na palavra verdadeira de Deus, para que nos momentos de dores, nós não conseguimos deixar chegar ao nosso coração mentiras do diabo ao achar que Deus não se importa, que Deus não ama, que Deus ama o outro, que cuida do outro, porque na minha vida tudo dá errado. Na minha vida nunca dá certo. Todos os meus planos que eu pego e empreendo dá errado. Tudo que eu toco a mão dá errado. Mas na vida do outro está dando certo, não tem lógica. E a gente começa: Senhor, você não me ama. Senhor, você não está vendo. Você não está vendo as minhas dificuldades. Você não está vendo que não estou tendo folga. Você não está vendo que eu estou tendo espaço. É lógico que Ele está vendo. E é claro que Ele que se importa. É nós que não temos paciência para aprender no meio das adversidades. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou te falando que isso faz parte da escola de Deus para mim e para você. Irmão, no nosso tempo, o que mais estamos vendo, os professores principalmente, estão enfrentando dificuldades de quê? De filhos que nunca tiveram a repreensão dos pais. Não é, irmão? O menino nunca ouviu um não. O pai nunca deixou passar por uma dificuldade, tudo que pede está ali. O menino chega o quê, irmão? O que nós chamamos esse menino, gente? De uma criança o quê? Mimada. Menino Souza. Mas não pode falar isso não, tá, irmão? Vocês fala. Vocês, velho, nossa. Agora anota todas as palavras que eu falo errado, irmão. Vocês fala. Olha que maravilhoso. Ai, Jesus. Irmãos, a gente fala isso por quê? Porque é um pai que não fez o quê? Que não corrigiu, irmão. Então, isso faz parte da escola de Deus, irmãos. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que crer nesses momentos vai ser a coisa mais fácil da vida. Eu só estou dizendo que não deixe que o diabo tome conta do teu coração e pensar que o Senhor não se importa com você nesse momento. Se você está caminhando com Cristo e através de uma palavra declarada dEle, descanse e confie na palavra dEle, mesmo que você esteja sofrendo dores. Permaneça. Permaneça. E o fato da palavra declarada e descanso de Jesus deveria ter ensinado algo aos discípulos e deve também nos ensinar nas tempestades da jornada, irmãos. O Senhor se importa com você e Ele te ama, amém? E é por isso que Ele vai permitir que chegue algumas coisas à sua vida, irmãos. Porque nós, como os pais, nós ensinamos muitas vezes isso, gente. Aí você fala com o menino: não enfia o dedo nessa tomada. Aí o menino: não enfia. Aí o que você permite, irmão? Então enfia agora. Vem cá. Aí você prende. Aí a palavra que eu declarei fez sentido para você agora. Porque o Senhor nos permite passar por tribulações e adversidades para que possamos crescer e aprender a forma com que o Senhor faz conosco. Mas entenda, nossos olhos não estão fixos no lugar certo. Os discípulos, ao invés de focar assim: Jesus está descansando. O certo, mas nós não ia fazer isso. É nós deitar do lado. Eu ia falar de conchinha, irmão, mas dá um B.O., né? Imagina um corte desse. O pastor manda fazer conchinha em Jesus. Imagina. Que corte maravilhoso que ia dar. Mas deleta essa parte. Irmão, o certo fazer era olhar para o Senhor dormindo e falar assim: cara, eu vou deitar também. Porque se for para morrer, eu vou morrer igual ele, dormindo. Não teve o pessoal que morreu no Titanic dormindo lá, irmão? Foi dormir. O casal não teve no Titanic? Dormir, ó. Na hora que acordou, estava ou na glória ou no inferno. Estava nem sabendo mais nada. Mas não, ao invés dos discípulos olharem para Cristo, e isso somos nós, ao invés de olharmos para Cristo, nós olhamos para o que está à volta, olhamos para as nossas dores e começamos a colocar em Cristo que Ele não se importa, que Ele não ama, e aí nós paramos de ouvir a palavra do Senhor.
Há uma pergunta para mim e para você: quando a tempestade vem, os seus olhos fixam nela ou na paz que repousa em Cristo? Aonde os seus olhos têm descansado enquanto a dificuldade chega, irmão? Você olha para Cristo, que é uma rocha inabalável, ou você olha para as circunstâncias à sua volta e o medo que está no teu coração? Para onde você tem olhado? Porque aí vai ser o caminho. Se quando Cristo despertar para a sua situação, se virar uma palavra de consolo ou de repreensão. Porque quando o Senhor acorda ao despertar, Ele repreende o vento e o mar e logo se acalma, se aquietam. Está vendo? E aí o que a gente pode pensar agora nessa passagem? Está vendo, pastor? Eu grito para Jesus para que Ele se mova. Eu grito para Jesus para que Ele se lembre e tire de mim a tempestade. Como um dia eu ouvi esses dias, o céu não age, o céu reage às suas ações. Que furada, irmão, furada. Você pode arrepiar na hora, mas é furada, não encaixa com a palavra. Você não muda e altera nada daquilo que o Senhor já tem. O céu está esperando a sua ação para reagir, irmão, misericórdia. Se você está acreditando nisso, irmão, Deus está com um sorrisão para te frustrar, e muito. Porque o que Ele tem é uma palavra que Ele declarou, e quando eu me encaixo na palavra, aí eu percebo o movimentar do céu. Aí eu consigo perceber aquilo que já estava fluindo através de Deus para nós. Porque a gente pensa nisso, a gente pode pensar através disso. Ah, tá certo mesmo, não, tem que gritar em Jesus, se bestar até bate nele. Estava certo, viu? Jesus chegou até resolver o meu problema. Está certo mesmo, o céu estava só esperando a minha reação. Que nada, irmãos. O Senhor até o último minuto esperou para ensinar tudo para os seus discípulos. Entenda, a tempestade pode ter pegado aqueles discípulos, os pescadores, de surpresa, mas Cristo não, Ele descansava. Porque Ele sabia, e Ele sabe, que as suas palavras nunca passarão. Essa é a diferença de Cristo no barco e a nossa. Ele tem a certeza que a sua palavra não passará. Verso 40 e 41 diz assim para mim e para você: então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos e como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a gente, toda vez que lê essa mensagem, a gente já vai direto para o milagre que o Senhor faz, e a gente se exclui de novo, porque aqui está o motivo da travessia. Era para o Senhor cuidar do maior perigo que estava ali, a incredulidade. Agora nós encontramos o cerne daquilo que o Senhor queria tratar. O ápice de tudo. Jesus foi acordado, já falou ao vento, ao mar, e agora Jesus ele se volta para os discípulos e faz duas perguntas: por que vocês estão tão medrosos? E como é que ainda não tem fé? E aqui temos que ter cuidado, porque se olharmos para o lugar errado, podemos achar que Jesus está sendo injusto, porque os discípulos, diante da situação que superava os seus limites, amém, irmãos? A tempestade superava os limites dos discípulos, eles recorreram a Jesus. Logo a gente pode pensar que eles estavam fazendo o que era correto. Outra coisa, não seria o medo deles algo legítimo, porque a tempestade não era algo que eles estavam supondo acontecer, mas era um fato diante dos seus olhos. Mas Jesus não se ateve a acalmar os elementos naturais, porque o maior perigo não era o vento e as ondas, mas sim a incredulidade do coração dos discípulos na sua palavra. Por isso que nós esquecemos e não conseguimos nos encontrar aqui, porque o que o Senhor está consertando é a falta de fé
numa palavra que Cristo já tinha declarado, nós vamos chegar ao outro lado, independente do que aconteça à sua volta, confie na minha palavra. O maior perigo da passagem e nossa vida é a falta de fé na palavra de Cristo Jesus. Entenda, a maioria das vezes o medo, o desespero diante das adversidades revela muitas vezes a nossa falta de fé na palavra de Jesus. Oramos o Pai Nosso e cremos que o pão do dia chegará, mas enquanto o primeiro cliente não te manda mensagem no dia, você fica desesperado. Você não consegue descansar, porque você não crê que o pão que o Pai já declarou vai chegar. Mas os nossos medos e as incertezas que nos levam para longe de Cristo revelam a falta de fé no Senhor. Jesus declarou: eu estarei com vocês todos os dias. Chega uma possibilidade de notícia ruim, irmão, o que a gente faz? Deus não está comigo, Deus me abandonou. Quem nunca fez isso, irmãos? O Senhor traz uma palavra direta para você, às vezes através de uma mensagem, às vezes de alguém de forma particular, às vezes na sua leitura. O Senhor te traz uma mensagem, te traz algo assim, você sabe, assim, é de Deus. Irmão, chega uma possibilidade de notícia ruim, a sua semana acaba, irmãos. Tem pessoas que pós-culto já perde a esperança na semana toda, porque tem uma possibilidade ou já tem um problema te esperando no trabalho amanhã. Você já fala: não, na plena segunda-feira vou para aquele lugar lá, acabou com a minha semana. E aí o que a gente faz? Não, Jesus não tem lógica, Jesus me abandonou nessa semana, não tem. Olha o que a gente chega, é o nosso coração. Mas nos apegamos à nossa incapacidade, nos apegamos ao desespero e esquecemos que Jesus já declarou uma verdade sobre nós e que Ele está ao nosso lado. Então, irmãos, tem até uma canção de hoje muito famosa: por que temer? Ou temer por quê? E como continuar a música? Se eu estou guardado por um Deus que nunca perdeu batalhas. Nós cantamos, lemos na palavra, mas a gente pensa que Deus, Ele é incapaz de vencer as batalhas que chegou na minha vida. Isso mostra incredulidade. Eu até oro para a situação do meu irmão. Irmão, muitas vezes a gente é assim, irmãos. Chega algo, chega uma notícia ruim, chega uma doença. Eu não estou falando, tá, irmão, para você não procurar médico, eu não estou falando para você não tomar um remédio, não é isso. Mas a última coisa que nós fazemos é orar pela situação. Às vezes achamos que a coisa é pequena demais, e às vezes achamos que é grande demais. Se achamos que é grande demais, acabamos de dizer que cremos que Deus é incapaz de resolver a minha situação. Então logo o que eu faço? Desespero e me entrego a todas as outras possibilidades, menos em confiar na palavra de Deus. Ele cuida de você. O cerne da palavra é que o Senhor Deus permitiu a tempestade para revelar a falta de fé dos discípulos, para trazer diante dos olhos deles que vocês não confiam na minha palavra. Declaramos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Declaramos isso, irmãos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na verdade cremos que somente as coisas boas cooperam para a minha jornada, que Deus só está nas coisas boas. E Jesus te trouxe aqui hoje, irmão, para te fazer lembrar das suas palavras. Há uma palavra do Senhor, você vai passar para o outro lado. Esse deserto vai chegar ao fim. Essa dificuldade vai acabar. Em Cristo somos mais que vencedores. É a declaração da palavra. E o Senhor te trouxe nessa noite para dizer: confie na minha palavra, mesmo diante das adversidades.
Não tire os olhos de mim, do meu descanso. Não deixe que a mensagem e que o som da tempestade te impeça de continuar ouvindo a voz de Deus. O Senhor te trouxe e me trouxe aqui para esta verdade. E encher o teu coração das convicções que Ele criou a respeito da sua jornada. Porque Ele vai cumprir. Porque nós temos verdades do Senhor para mim e para você. Eu quero que você encha o seu coração com ela, enquanto o Ministério de Louvor já possa tomar seu lugar. E eu quero que você encha o seu coração com essas verdades que encontramos na palavra. Nós declaramos, agindo Deus, como nós lemos, agindo Deus, encha o seu coração dessa verdade. Se Deus é por nós. E aí Nabucodonosor vai dizer para nós assim: não há quem possa deter a mão de Deus. Em Jesus somos mais que vencedores. Salmo 121. Aquele que te guarda não dorme. E não só dorme, a palavra de Deus vai dizer para nós: o guarda de Israel não pisca. Os olhos dele repousam sobre você todo o instante. Coloque de pé no seu lugar, por favor.